E aí? Bom, é o seguinte, nós vamos resolver agora os exercícios da aula 23, 24. Se você assistiu a live aquele dia, sei lá que dia que você assistiu a live, né? Se você assistiu a live da aula 23, 24 sobre colisões, choques mecânicos, então agora nós vamos resolver os exercícios que eu tinha pedido para você fazer. Eu pedi para você fazer o 4, né? E aí eu vou fazer o 4 e os outros que eu julgo importante dessa aula, tudo bem? Aí depois lá na plataforma eu coloco os adicionais que eu gostaria que você fizesse dessa aula. Tudo bem, gente? Então, espero que você tenha tentado fazer o 4. Se não tentou, né, fazer o quê? Vamos fazer agora, presta atenção. Vou colocar ele aqui na tela. Aí, ó. Vamos ler comigo. O 4 dizia assim, ó. Imagine dois carrinhos de batida de parque de diversão, com massas 400 e 500 quilos cada um. Colidem frontalmente, sendo a velocidade do A 5 metros por segundo, do carro mais leve, e tendo o mais pesado 80% dessa velocidade em sentido oposto. Determine na letra A as velocidades finais dos carrinhos, né? Considerando que o choque é elástico. Volta para mim. Ó, o carrinho A indo para um lado, o carrinho B no sentido oposto. O exercício disse que o A tem velocidade 5. Velocidade 5 metros por segundo. Vou marcar aqui, ó. Esse aqui tem 5. Eu não vou colocar a unidade de medida aqui por questão de espaço. E o B está no sentido contrário. Pessoal, lembra que você tem que adotar um referencial? Mesmo que você não escreva o referencial aqui, se você está chamando de 5 e está indo para a direita, o que está indo para a esquerda obrigatoriamente é negativo. Ele diz que a velocidade do B é 80% de 5. É só você fazer 5, deixa eu entrar aqui, ó. Fica desse lado, né? 5 vezes 0,8, que é 80%, é só multiplicar por 0,8. Então, 5 vezes 0,8 vai dar 4. 4 metros por segundo no sentido contrário. Então, um é positivo, outro é negativo. Kuma, poderia inverter? Poderia, gente, não tem problema, tá bom? Se quiser adotar esse como menos e esse como mais, ok. Lembre-se só que quando as velocidades são opostas, uma é positiva, outra é negativa. Muito bem, então a pergunta da letra A é: qual a velocidade final de cada carrinho depois que eles trombarem? Pum! Como é que vai ser? Vamos ver? Coeficiente de restituição 1 significa que o choque é elástico. É aquele que não tem perda de energia, 100% da velocidade é devolvida. Então, como é que era a formulinha do coeficiente de restituição? Era o V de afaste sobre V de aprox. Afaste, afastamento. Então, como é que era o V de afaste? Era o V2, lá, né? Eu chamei de V2, que aqui é o VB, linha, menos o V1, que aqui eu chamei de VA, linha, dividido pela aproximação, que era VA menos VB. Essa conta tem que dar 1, certo? Tudo bem? Vamos substituir aqui na frente para ganhar espaço. Vamos ver se cabe aqui, ó. Velocidade do B depois da colisão? Não sei. Velocidade do A depois da colisão? Não sei. Ixi, Guma, duas incógnitas em uma questão não vai dar certo, né? Sim, você percebeu bem. Nós vamos precisar de uma segunda equação. E lembra o que se conserva no choque elástico? Além da quantidade de movimento, né, da quantidade de movimento antes é igual depois, a energia cinética também é. A gente pode escolher qualquer uma dessas duas para trabalhar. Então, continuando aqui. VA é a velocidade dele antes, 5. Menos o VB. Até teve gente que perguntou lá na aula, foi importante. O menos o VB, como o VB é menos, então vai ficar, abre parênteses, menos 4. Tá bom? Isso igual a 1, tá? Não se esqueça que isso aqui é igual a 1. Então vamos aqui para baixo, ó. VB' menos VA' é igual a 1 vezes esse número aqui, ó, menos com menos dá mais, 5 mais 4, 9. Vou passar multiplicando. Agora eu passo o VA, que é negativo, para lá, positivo, e estou isolando o VB. Vai ficar assim, ó, VB', que é a velocidade do carrinho B depois da colisão, é igual a 1 vezes 9 é 9. O menos passa mais VA'. Vamos reservar isso aqui, ó, tá bom? Agora eu vou procurar uma segunda equação. O que nós vamos usar? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Antes de bater, os dois têm movimento. Depois que bater, provavelmente eles vão voltar, não sei. Pode ser que eles batam e façam isso. Pode ser que eles batam e façam isso. Pode ser que eles batem e voltam. Pode ser que eles batem e fica grudado. Grudado não vai porque o coeficiente de restituição é 1, né? Muito bem. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Certo? Quem tem movimento antes? A e B. Então vamos lá. Massa do A vezes VA, vou escrever detalhado para você, ó, MAVA mais MBVB. MB, eu não coloco sinal ainda não, tá? Só na hora de substituir o número que a gente põe sinal. Quantidade de movimento depois.
MA, o carrinho A não muda a massa, só que a velocidade dele agora vira VA', mais MB, VB'. A velocidade de VB depois nós vamos substituir por isso, né? Ó, porque o VB' eu vou colocar aqui, vai ficar tudo em função de VA'. Vou achar o VA' primeiro. Então vamos lá, massa do A, 400. Vezes o VA, 5. Mais massa do B, 500. Vezes o VB, menos 4, entre parênteses, ó. Igual, massa do A, 400. VA', não sei. Mais massa do B, 500. VB' é 9 mais VA. Vou abrir parênteses. 9 mais VA'. Continuando, vou baixar aqui, ó. 400 vezes 5. 400 vezes 5 vai dar 2.000. Mais com menos vai dar menos. 500 vezes 4 também dá 2.000. Então a quantidade de movimento antes é zero, tá vendo? Ó? 2.000 com menos 2.000. E aqui vai ficar 400 VA' mais distributiva, pessoal, ó. 500 vezes 9, 5 vezes 9. 45 com 2 zeros, 4.500. Mais, olha lá, ó, 500 VA', 500 VA'. Outra fica esticada, né? Então aqui vai dar 0, igual 400 VA' com 500 VA' dá 900 VA', mais 4.500. 4.500. Vou pegar esse 4.500 para ser negativo e o 900 dividindo. Vamos lá para cima, ó. Deixa eu ficar aqui. É que eu não sei escrever assim, tá? Mas vamos lá, ó. 4.500 passa negativo e o 900 VA' fica. Então, eu vou começar pelo 900 VA'. 900 VA' é igual a menos 4.500. Esse 4.500 aqui passou negativo. Então, passa agora o 900 dividindo. VA', vou cortar 2 zeros com 2 zeros, 45 dividido por 9, isso vai dar menos 5 metros por segundo. Já achei a velocidade do A. O que significa o negativo? Se eu adotei negativo para a esquerda, então quer dizer que o A vai bater e voltar com 5, ou seja, ele vai chegar com 5, bater e voltar com 5, tá bom? É isso. Agora vamos calcular o VB, é só voltar aqui, ó. Puxar uma setinha, ó. VB' é 9... mais o VA', só que o VA' é menos, então menos 5. 9 menos 5, o VB' vai ficar com velocidade positiva, 4 metros por segundo. Ó que bonitinho. Você conseguiu fazer sozinho aí? Tá? Dá um print aí, ou dá um pause no vídeo, né? Copia a resolução, vê se bateu com a sua, espero que sim. Eu vou sair aqui da frente um pouquinho, porque eu vou preparar a lousa para o segundo exercício, tá bom? Olha aí. Antes disso, eu estava esquecendo de falar aqui, ó. A letra B eu não fiz, eu deixei para vocês. Você vai ver que a letra B, ainda em relação ao quadro, é a mesma conta, as mesmas contas que nós fizemos, só que vai mudar aqui, ó. Na letra B ele fala que o coeficiente de restituição é 0,75. Quer dizer, se o choque deixar de ser elástico e passar a ser um choque inelástico, ou seja, com coeficiente de restituição de 0,75, que velocidades que eu chego? Vou pôr a resposta para você, ó. O A vai ficar com menos 3,75 e o B com velocidade de 3 metros por segundo. Então, tenta fazer sozinho, tá? A letra B, só vou te dar dica, é a mesma conta, só que aqui ao invés de 1, aqui, ó, onde eu pus 1 aqui, tá vendo? Vai ser 0,75, tá? Os valores iniciais das velocidades são os mesmos. Faz a letra B sozinho, acho que você consegue. Por via das dúvidas, eu vou colocar a resolução lá na plataforma por escrito, tá bom? Mas eu quero que você tenta aí fazer a letra B, você vai conseguir. O número 5 é uma questão literal bastante interessante. Vou pôr na sua tela para a gente ler junto, ó. Uma forma simples de medir o coeficiente de restituição de um corpo em uma colisão direta com um obstáculo de certo material é abandonar o corpo a partir de uma altura h conhecida e, a seguir, medir a altura h' em que ela retorna após a colisão. Determine uma expressão para E, que é o coeficiente de restituição, em função de h e h', ou seja, a altura inicial e a altura final. Ó, vamos supor que eu queira... Lembra dela? Ela apareceu lá na aula, né? Eu queira calcular o coeficiente de restituição dessa bolinha. Eu vou jogar aqui só para ela voltar na tela. Deixa eu ver. É duro pegar olhando para a tela, sem olhar para ela. Então vamos lá, ó.
Na verdade, pessoal, eu solto... Vou colocar aqui, ó. Nós vamos soltar... Ó, vou coincidir aqui. Nós vamos soltar de uma altura H, ela vai descer... Opa, minha mão está descendo, vamos lá. Vai pingar, ou seja, ela vai chegar aqui com uma velocidade que eu chamei de V1 e ela vai voltar. Quando ela for voltar, ela vai voltar com uma velocidade de V2 e vai atingir uma altura que não é a mesma de antes, porque o choque aqui não é perfeitamente elástico, né? Ela só voltaria na mesma altura de antes se o choque dela com o chão fosse perfeitamente elástico. Então a ideia é essa. Solta de uma altura H, ela vai, deixa eu colocar assim, ó, vai tum e vai voltar numa altura mais baixa. Qual é o coeficiente de restituição dessa bolinha? Ai, Guma, como é que eu vou medir essas alturas? Ó, vou te dar uma dica. Você pega uma bolinha na sua casa, perto de uma parede, coloca uma trena, alguma coisa em pezinho aqui, solta ela de uma certa altura com a trena aqui e filma com o seu celular em câmera lenta, se você tiver, melhor ainda. Você tem esses iPhone aí, o seu filma em câmera lenta. Aí você solta, sei lá, vamos marcar na trena aqui 1,5 metro de altura ou 2 metros de altura, você marca, aí você solta. Aí ela vai cair, vai filmando, ela vai quicar. Quando ela voltar, você olha na trena mais ou menos que altura que ela voltou. Congela o vídeo na hora que ela faz tum, antes de ela cair de novo. Então ela veio, ó, de uma altura, sei lá, 2 metros, pum, voltou, aí ela vai cair de novo e você depois vê no vídeo. Essas duas alturas já são suficientes para você calcular o coeficiente de restituição da bolinha, tá bom? Tem aquelas bolinhas que a gente põe moedinha e gira lá, sabe aquelas pula-pula, pinga-pinga, aquelas bem durinhas, aquelas lá tem um coeficiente de restituição maior do que esse. Você pode fazer o teste com as duas, com essa e com aquela. Você deve ter na sua casa aí também. Você encheu o saco da sua mãe e do seu pai para comprar aquelas bolinhas. Que criança que não enche o saco da mãe e do pai para comprar os meus? Pelo amor de Deus. Chegou uma época que nós tínhamos umas 200 bolinhas dessas. Pergunta se eles têm alguma hoje. Não tem nenhuma. Preciso de uma aqui para dar aula e não acho. Tá vendo? Os moleques perdem tudo. Bom, vamos lá. Então como é que nós vamos fazer? Aí aqui nós vamos trabalhar com energia mecânica. Ó, quando ele está numa certa altura, lembra que ele tem energia mgh, chamada potencial gravitacional. Essa energia potencial vira cinética quando ele chega aqui. Então é mv1 ao quadrado sobre 2. Esse v1 é a velocidade de aproximação. É a velocidade dele imediatamente antes de ele tocar o solo, tá? É aquele último instante antes de ele tocar o solo. Então aquela é a velocidade dele, mv1 quadrado sobre 2. Então vou igualar, ó. Lembrando que esse V1 é o V de aprox. É o V de aprox. Vai ficar assim, ó. M, massa da bolinha, GH, igual a M, V1 quadrado sobre 2. Quando a gente corta M1, ou massa com massa, uma observação importante é que esse experimento não depende da massa da bolinha, já começa por aí. Passo 2 multiplicando, então vai ficar V1, que é a velocidade de aprox, é igual a 2 vezes G vezes H, 2GH, e a raiz, o quadrado que estava aqui, passa para lá e vira raiz. Reserve. Esse é o V de aprox. V de aprox. Vamos lá, situação 2. Quicou, amassou, agora vai voltar. Quando ela volta, ela tem energia cinética. mv2 ao quadrado sobre 2. V2 é o V de afaste, a velocidade com que ela vai se afastar daqui. É a mesma velocidade do 1? Certamente não, porque o choque não é perfeitamente elástico. Então ela vai subir até atingir aqui um mg a galinha, energia potencial gravitacional. Lembra que a energia cinética vira energia potencial gravitacional e a energia potencial gravitacional vira cinética? Isso é ela da aula do Paulo do ano passado, do primeiro ano. Paulo deu essa aula para você lá. Tá? Eu não ia falar assim, não ia falar para você, assiste o vídeo dele aí agora. Talvez ele tenha postado lá no primeiro ano, vou perguntar para ele e vou colocar para vocês aí. Bom, vamos igualar então? Então de novo, ó, mv2 ao quadrado sobre 2 igual a mg a galinha. A galinha, magricela. Você não conhece essa música. Massa com massa vai embora. Passa o 2 multiplicando. Então, V2 vai ser 2 vezes G, a galinha. E o quadrado 2 passa para lá, vira raiz. Muito bem. Então, V de aprox, V de afaste. Ha! Coeficiente de restituição, qual que era? É o V de afaste sobre o de aprox. Essa eu sei que muita gente fica com dúvida. É só você lembrar o seguinte, ó. Já que você está calculando porcentagem, você tem um total. O total que você tem no começo. Isso é o que eu tinha antes. É o V de aprox. É o que eu tinha. Então ele vai embaixo. O total vai sempre embaixo. Então, ó. V de aprox. E em cima o V de afaste. O V de aprox é a velocidade com que ele se aproxima do solo. O V de afaste é a velocidade com que ele se afasta do solo. Então, na hora que eu fizer a divisão aqui, vai ficar 2G a galinha na raiz dividido por 2GH na raiz. Como é uma divisão, eu posso colocar uma raiz só para os dois. Ó.
que você acha que vai acontecer? Vai cortar 2G com 2G. E aí, amiguinhos, finalmente, vamos por a resposta. Coeficiente de restituição é a raiz de H, linha sobre H. Não é lindo? Você pode fazer na sua casa esse experimento. Se você fizer, de verdade, se você fizer e mandar para mim o vídeo, eu coloco lá no meu canal do YouTube. Você fazendo. Cola aí, Guma, experimenta aqui, ó. E aí você coloca o valor. Pega uma bolinha e faz. Tá feito o desafio. Coloca aí e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Se tiver feito direitinho, se você não fizer graça, não falar besteira, né? Porque vocês são cheios de falar besteira. Tudo bem lá, então? Tá bom. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou sair para você copiar. Vou dar um pause no vídeo e volto com a resolução de mais exercício. Ó, voltei aqui só para falar. Lembra que eu falei que eu demoro para apagar a lousa? Primeiro eu passei a parte, ó como a lousa tá branca. Agora eu vou fazer o paninho. Vou voltar já já, você ver se tem diferença. Ó, passei o paninho a primeira vez. Agora eu vou tirar esse excesso, tá vendo? Que ainda tá zoado. Já já eu volto, só pra gente ver se tem diferença. Você valoriza meu trabalho aí, você assiste esse vídeo, cara. Olha aí. Agora nós vamos fazer o último exercício, que é o número 6. Vou pôr na sua tela aí pra gente ler junto. Choque oblíquo é aquele no qual as velocidades das partículas não estão contidas em uma mesma direção. Em um choque oblíquo e elástico, aquele do coeficiente 1, entre duas partículas de mesma massa, estando uma delas inicialmente em repouso, as direções dos movimentos das partículas após o choque serão perpendiculares entre si. Tá bom? Então essa parte eu gostaria que você destacasse, ó. Desde ali, ó, no segunda linha, ó, em um choque oblíquo, tarará, tarará, são perpendiculares entre si. Dá uma destacada nisso aí, passa um grifa-texto aí, marca isso aí para mim. Continua, ó. Suponha que a bolinha de bilhar, que se deslocava com velocidade v1 igual a 3 metros por segundo, após colidir com a outra de mesma massa, passa a se deslocar com velocidade v1', formando um ângulo de 30 graus com a direção da sua velocidade inicial. Pede-se, letra A, faça um esquema mostrando as situações antes e depois. Então vem comigo, ó, fiz aqui o desenho. Então é mais ou menos assim, ó. O choque é elástico, então o coeficiente de restituição é 1. A massa da bolinha 1 e a massa da bolinha 2 são as mesmas. A bolinha 1 vem com velocidade 3 e colide com a bolinha 2 que está parada. O exercício disse que após essa colisão, que é uma colisão chamada um choque oblíquo, elas saem com direções formando 90 graus, perpendiculares entre si. O exercício diz ainda que a 1 sai com 30 graus em relação à direção inicial. Essa era a direção inicial, então ela sai com 30 graus. Ou seja, aqui vai ser 60. Não que para esse exercício isso seja importante, mas aqui seria 60 com 30 para dar os 90. Tudo bem, então a letra A era só fazer um desenho desse. Dá um pause no vídeo e copia essa tela aqui, ó, que é só para a gente entender como é que funciona. Agora, a letra B, eu nem pus na tela aí, mas a letra B a pergunta é simples. Não vou nem colocar porque é só responder, ó. Qual é a velocidade que a bolinha 2 adquire após a colisão, V2', e qual a velocidade que a bolinha 1 adquire após a colisão, V1'. Então nós vamos calcular a velocidade 2 e 1'. Para fazer isso, nós vamos usar lá uma ideia do Galileu, que ele falou que a gente pode analisar os movimentos independentes na direção X e na direção Y, né, que os movimentos são independentes. Então, eu vou dividir o movimento em eixo X e eixo Y. Eu vou analisar no eixo X a quantidade de movimento antes e depois, e vou analisar a quantidade de movimento antes e depois no eixo Y. Para isso, eu vou precisar decompor essa velocidade aqui, ó. Vamos fazer isso comigo, então? Vamos decompor. Como é que fica a decomposição dessa velocidade, desse vetor? Ó, então nós vamos fazer assim. Pegar aqui, ó, uma projeção do V1 na direção X. Vou chamar essa aqui de V1x. E já vou pôr na frente. Já eu coloco. Deixa eu fazer outra aqui, senão você não vai ver o ângulo. E aqui uma projeção de V1y. V1y, tá bom? O que a gente sabe aqui, ó, que esse ângulo é correspondente a esse, ó. Então aqui também é 30 graus. Ficou bem pequenininho aí, né? Mas eu coloquei aqui, é 30 graus. Então o V1x, ele é o V1, que é 3, vezes ele tá sem o ângulo, né? Então seno de 30. Tá bom? Se você quiser, a gente já sabe o V1 e sabe o seno de 30. Se quiser colocar aqui, ó, o V1 seno de 30 vai dar 3 vezes meio. 3 vezes meio, todo mundo sabe que é 1,5. Não vou colocar não, depois eu coloco. Deixa assim, vai. Vamos deixar assim bonitinho, ó. V1 é V1 seno de 30. E o V1y? Depois a gente vai usar esse valor lá, é só para não dar spoiler.
V1y é quem? É o V1 vezes, ele está com o 30, então é cosseno de 30, tá bom? Vamos guardar esses dois valores, já nós vamos usar, tá? Fiz a decomposição daquela velocidade 1. Agora acompanha comigo, gente, vê se você entende essa parte aqui agora, ó. Vamos analisar apenas o eixo x. Então, quantidade de movimento antes na direção x é igual a quantidade de movimento depois na direção x. Antes de colidir, quem tinha movimento? A1 e A2 ou só A1? Só A1, então é a quantidade de movimento da 1. A da 2 vai dar zero, porque é massa vezes zero. Então a quantidade de movimento da 2 é zero. Vou colocar aqui então, ó, massa da bolinha 1, que é m, vezes V1, eu não estou analisando o eixo x, então é V1x, igual, atenção, na direção x. Quem tem movimento na direção x? A bolinha 2. A bolinha 1 só tem movimento na direção y, então a quantidade de movimento depois na direção x é apenas da bolinha 2, que é massa vezes a V2'. V2'. E é ela que eu quero. Agora vamos substituir? Antes disso, corta as massas, que é a mesma. V1x. Era isso que eu não queria dar spoiler, né? Quem é o V1x? É o V1 seno de 30. Isso é igual a V2'. Como eu já tinha adiantado, né, pessoal? V2' vai ser V1, que é 3, vezes o seno de 30, que é meio, e 3 vezes meio, ou 3 vezes 0,5, nós temos um V2' de 1,5 metro por segundo, tá bom? Essa é a velocidade da bolinha 2, depois da colisão, V2'. E a velocidade da bolinha 1 depois da colisão? Vamos fazer agora analisando o eixo Y. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois no eixo... Deixa eu ver quando eu fico... Ah, não estou na frente não. No eixo Y, tá bom? Quem tem movimento antes em Y? A bolinha 1. A 2 está parada. Então vai ser massa vezes V1y, mv. Quantidade de movimento é mv. Então é massa da bolinha 1 vezes a V1y. Igual, quem tem movimento em Y depois da colisão? Depois da colisão, apenas a bolinha 1. Então vai ser a velocidade 1' vezes massa. Então m vezes V1'. De novo, a massa vai embora. E aí, V1y é o V1 cosseno de 30 igual a V1', que é o que eu quero. Então vai ficar V1' igual V1 inicial lá, ó, 3, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E aí posso simplificar, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então V1' é igual a 1,5 raiz de 3 metros por segundo, tá? Posso deixar sim, pode, não precisa substituir o raiz de 3 não. Raiz de 3 aí seria aproximadamente 1,7 se quiser multiplicar, tá? Mas não precisa. Tudo bem? Tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, na próxima semana ou na próxima aula, não sei quando vai ser, eu vou gravar apenas as resoluções do exercício da aula 25, lembra? Combinei já com vocês, né? Ó, aula 25 aqui, ó. Opa, tá embaçado. Aí, aqui tá sem foco automático, eu desliguei, não dá pra ver. É a aula 25, é uma aula só de exercício. Então, a próxima aula, para não ficar carregado para você, tá? Eu quero só que você acompanhe esses que a gente fez hoje. E na próxima aula a gente grava um vídeo especial resolvendo os exercícios da página ou da aula 25. E aí a gente encerra a apostila 2. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!